Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, chegamos agora no vídeo aqui da 6ª lição, onde nós vamos estudar sobre a travessia do Mar Vermelho, pessoal. E antes de eu chamar mais as pessoas aqui que vão participar, já quero fazer aqui o merchan. Quem já tem a próxima lição, a nova série aqui do canal Entre Linhas, Lições de Fé no livro de Josué. Então, corram atrás da sua lição, já preparando a próxima temporada. Mas nessa temporada ainda sobre o livro de Êxodos, nós temos a participação aqui do Ricardo. Dá um alô aí, Ricardo. Do Alexandre e também do Marcos André. E não esqueça da sua participação, que é muito importante, lá nos comentários, deixando o joinha, compartilhando. E graças a Deus, a cada semana, vamos recebendo gente nova aí no canal. Então, sejam sempre bem-vindos, pessoal. Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos então aqui na lição, chamar o Ricardo aqui para sábado, vamos agradecer aqueles que dedicaram um pouco do seu tempo, né, contribuindo com o canal, comentando. O Genésio comentou que está com saudade do pódio, né, Genésio? Mas temos aqui no pódio Marcelo Eduardo Quintão, Tadeu da Luz e o Genésio Mioto em terceiro lugar aqui no pódio da 4ª lição que eu estou lendo agora, né? Adriana Kuhn participando também conosco, Leda Maria Rigoni, Pedro Virgínio, Benedito Eugênio, Vanderlei Jacob, Heloísa Richard, Benedito Eugênio de novo, Beth Souza lá de São Paulo, Margarida Mello, Natalice Santos Araújo, Sandra Bittar, deixando aquele abraço, aquela mensagem, obrigado pelo carinho, Sandra. Gabriel de Lima, nosso comentarista lá de Roma, lá do Romã, que o Ricardo falou, Célia Antônio Coelho, João Cavaco também comentando conosco, Carlos Simões, e Pedro Virgínio, Crispim Elcio, José Cessa, que é o que está aqui no nickname, Rogério Luiz Silva, Edna Patrícia, Hilda Pinheiro, também um abraço para o Ian Pinheiro, que é um fã aqui do canal, e também Francis Lins e Margarida Mello. O último aqui a comentar, valeu pessoal pelo carinho, muito obrigado mesmo, eu sei que não é fácil abrir o comentário do vídeo, digitar umas palavras, e vocês fazem isso com o nosso canal, então é o momento de eu agradecer a todos vocês, beleza? Bom, mas antes de chamar o Ricardo aqui, então, vamos chamar o Espírito Santo para que nos guie. Temos muitos assuntos interessantes nessa travessia do Mar Vermelho, muitas discussões, mapas, imagens. Espero aí que todos nós sejamos edificados por esse tempo que vamos passar juntos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, primeiramente somos gratos a Ti, Pai, pela vida que nos dá, pela segurança, pelos livramentos e pelas condições que nos deste de nós 4 aqui, mais uma vez, podermos nos reunir aqui para passarmos esse tempo conversando, Pai, sobre a Tua sagrada palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito use a cada um aqui, use também os ouvintes, para que sejam fontes, ó Pai, a jorrar conhecimento e também santidade e também a dar aquilo que as pessoas estão precisando sobre o Teu plano, sobre a Tua luz a este mundo, Pai. Por favor, nos use, não somos dignos disso, mas que a Tua graça e a Tua misericórdia nos cubra a cada um neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá, gente. Lição número 6, a travessia do Mar Vermelho. Bom, gente, a história da lição dessa semana é um povo que foge do Egito, o mar que se abre, milhares atravessam, o exército se afoga e 3.000 anos depois ninguém sabe onde foi, como foi ou se é que aconteceu. Fim. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Segue. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, gente. Por que essa brincadeira aí no comecinho do vídeo? É bom para vocês fixarem, porque a verdade é isso, é um pouco disso mesmo, gente. Ó, nós temos ali a travessia do Mar Vermelho. Para começo de conversa, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz. A gente vai no original. E daí lá no original, para começo de conversa, não tá Mar Vermelho.
Lá no original, coloca a figura lá pra gente, Lúcio. Na primeira figura. Vou colocar ali para vocês, é uma capa de um livro, mas vai serve para vocês verem um nome. Tá isso aí, ó. Ian Suf. Só que qual que é o problema? Vocês estão vendo ali tudo vermelho, coisa e tal, só que vermelho em hebraico não é Suf. Em hebraico é Adom. Né? E eu vou mostrar isso daí, traduzido para a língua portuguesa, seria mar de juncos. Aí vocês estão pensando, agora ficou muito claro, que diabo que é juncos? Né? Vou mostrar para vocês o que seria os tais dos juncos. Traz a próxima lá, Lúcio. Junco é isso aí, gente. É uma plantinha que ela nasce em regiões pantanosas. Muitos falam disso, né, dos juncos, e mostra a próxima figura ali, que também é o papyrus. Mostra a próxima plantinha, Lúcio. Ops. Esperei que a próxima plantinha não estava na fila. Eu coloquei só uma planta na fila. Só um minutinho. É o papyrus. É uma planta muito similar a essa, que também ela nasce em regiões pantanosas. E o que acontece? Em razão disso, são várias hipóteses sobre a questão de onde teria sido essa travessia. E que ela não teria sido no Mar Vermelho, e que ela teria sido em várias regiões diferentes. E para a gente entender o porquê disso, nós vamos trazer uma questão linguística, que é uma questão que é importante de vocês entenderem. E ela vai se aplicar também hoje em dia muito útil para que vocês consigam perceber a incoerência em certos discursos jurídicos, é o hábito, certos discursos religiosos, quando eles se entrelaçam com questões científicas e com questões outras. Coloca lá a próxima figura para a gente entender. Isso tem que ficar bem fixado na mente de vocês, até para entender questões, identificar as diferenças. Isso daqui, gente, ó, o sentido do discurso, o sentido das palavras, o sentido dos enunciados, ele guarda, ele tem ele nasce de uma relação entre dois opostos. O sentido das coisas, dos discursos, ele nasce do significado, que é um núcleo estável. Nossa, Ricardo, mas o que caramba que é isso? Núcleo estável do discurso, das palavras. É o significado dicionarizado, é aquilo que é compartilhado, e é relativamente estável dentro da sociedade. Depois eu vou trazer um exemplo bem simplesinho para vocês, que vocês vão entender a diferença de significado e significação. Significação é o núcleo instável. Volta lá, mantém a figura lá, eu vou continuar trabalhando com ela um pouquinho. Significação, que está ali no outro balãozinho, é o núcleo instável do sentido. Socialmente, quando uma determinada palavra ou um determinado enunciado, ele circula, é como se ele ganhasse vida. Isso muda o sentido. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês. Imaginem essa frase, a seguinte frase: vocês são minha família. Sob o ponto de vista do significado, vocês vão pensar que é uma palavra, que é uma frase, que é um enunciado, que é um discurso afetuoso, correto? Sim? Tem como esse mesmo discurso, sem eu mudar nenhuma palavra, virar uma ameaça de morte? Eu não vou mudar nenhuma palavra. Agora, vamos supor, ou uma ameaça de morte em tom de brincadeira, tudo vai depender de como isso circula. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem aquelas figurinhas de WhatsApp e você escreve embaixo a frase: vocês são minha família, só que vocês colocam o rosto da Susana von Richthofen.
O que aconteceu com o sentido? Ele não mudou? O significado do dicionário de alguma palavra mudou? Nenhuma palavra. O que mudou? Mudou a significação. Porque nós entendemos, sabemos o que a Susana von Richthofen fez. Ela matou os pais dela. Então pode ser ou uma ameaça de morte, pode ser uma brincadeira, tudo vai depender do contexto. Conseguiram perceber que a significação, esse movimento do discurso, ele pode mudar completamente o sentido das coisas? Então vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Determinados grupos sociais. Quando nós falamos de realidade. Porque nós falamos muito de realidade, né? O que é a realidade? Nós podemos usar, se nós temos um pensamento mais materialista, dialético, nós falamos a realidade material. Se nós temos um pensamento mais do lado da dedução, um pensamento mais abstrato, nós falamos em realidade objetiva. Os dois termos se equivalem, mas são métodos teóricos e metodológicos completamente diferentes, mas que estão trabalhando com algo que se equipara, porque está falando de realidade. O que muda? O grupo social, no caso, dentro da ciência. Agora, gente, o que tudo isso tem a ver com a lição dessa semana? Vamos com calma que vocês já vão entender. Quando a gente fala do Ian Suf, Mar de Juncos, vai se misturar, para se fazer essa interpretação, dois tipos de discursos. O discurso, que é um discurso científico, e um discurso, que é um discurso teológico. Nessa esfera discursiva chamada ciência da linguagem, no caso ali a linguística, nós trabalhamos com certos dados dentro daquele contexto de sentido. Nós buscamos um sentido sob o ponto de vista científico da língua, da linguagem. Nós não entramos em nada de Deus. E na teologia, aí sim, aí nós vamos buscar questões teológicas, o estudo do Theos, o estudo do Deus. E ainda existe um outro balãozinho que não está ali nessa discussão, que é, por exemplo, a esfera da atividade humana do discurso arqueológico. Às vezes querem colocar discurso geológico, às vezes querem colocar discurso químico, e assim por diante. Isso vai se misturar. Coloca lá o próximo, Lúcio. O próximo. É isso que acontece, gente. Os discursos, eles se misturam. E às vezes alguém está falando uma lorota tão grande, e a gente tem dificuldade de perceber que é uma lorota. Por qual razão? Muitas vezes nós temos um conhecimento histórico, sociológico, mas nos falta o conhecimento da química. E daí o cara vem lá da química, o cara às vezes é um químico com sei lá o título que o cara tem, e o cara utiliza disso, pega esse discurso daquela área de conhecimento, mistura com o religioso e solta pra gente. E a gente não tem, muitas vezes, a condição de discernir que aquilo é uma lorota completa. E hoje, nós temos a oportunidade de exemplificar isso na lição dessa semana. Como? Vamos lá, Lúcio. Vai para o próximo slide. O Mar de Juncos. Vejam o mapinha aqui, para vocês entenderem aonde foi que eles atravessaram o Mar de Juncos, Ian Suf, ou Mar Vermelho. Vocês estão vendo, ali nós temos o delta do Nilo. Ó, ali, você está vendo o Cairo ali, Lúcio? Dá uma circulada ali no Cairo. Não, isso, à esquerda. Olha o Cairo ali, à esquerda. Isso, aí. Aí. Ó, o Cairo está aí está o delta do Nilo, tá certo? Então, nós temos 5 hipóteses de por onde
eles passaram. E essa construção dessas hipóteses são com base em dados linguísticos, arqueológicos, históricos, que são organizados lá do jeito deles e às vezes causam uma salada na cabeça da gente. Vamos lá. Vai para o próximo slide, que vai ficar mais fácil. Primeiro, vocês estão vendo aqui, isso aí. Aí fica um pouco mais claro as hipóteses. Está vendo o Mar Vermelho ali, ó? Tá escrito lá, o Mar Vermelho, grandão. Não dá para ser por ali que eles passaram. Então nós temos ali a primeira hipótese é que eles teriam passado isso, por esse cantinho aí, ó, tá vendo? A segunda hipótese seria o Golfo Aqaba. A outra seria por esse Golfo de Suez e outras duas hipóteses que seriam aí, ó, também em uma região pantanosa, a hipótese 3 e 4. Aí nessa região pantanosa. Vai para o próximo slide, Lúcio. Vai para o próximo slide para a gente entender melhor. Tem como dar uma aumentada? Ó, aí para ficar mais claro para a gente, ó, nesses pontinhos vermelhos. Isso. Ó, travessia do mar. Essas são as 4 hipóteses. Mas qual é a questão dessas 4 hipóteses aí, ó? Lá em cima, tá vendo? O Bala, aí são 2 regiões pantanosas. Pode ir para o próximo, para a gente analisar um pouquinho essas questões aí. E nós vamos analisar cada uma dessas hipóteses. Vai lá para aquele quadro onde tem as 4 hipóteses possíveis. Vamos lá. Essa aí é a primeira hipótese, gente. Nós temos as hipóteses e temos consequências dessas hipóteses, que são consequências bem complicadinhas da gente engolir. Vamos lá. A primeira hipótese é o Golfo de Suez. Ela é a mais tradicionalista de todas. Qual que é o grande questão de lá? Nesse Golfo de Suez, o mar é muito profundo. Ele é muito longo, quilômetros de larguras, podem ter até animais marinhos lá, correntes violentas. E daí aquela galerinha que tenta juntar ciência com religião é uma galerinha com pouca fé, né? Então eles acham muito profundo, uma largura muito grande, pode ter tubarão lá, sei lá. Então, vamos tentar achar uma coisa mais legal. Só que, tipo, dentro essa teoria tradicional, para eles atravessarem, precisaria de um milagre mesmo, em razão da profundidade ali do Golfo. Aí nos lagos do norte, que seriam lagos rasos. É tipo um brejo, é tipo um lodo mesmo. Mas qual que é o grande problema dessa hipótese? Que mais ao longo da história tem um problema que gente, o mar fechou e o exército do faraó, o que aconteceu? Morreram afogados. Se é o mar raso, como é que eles morreram afogados? Pisaram num sapo, escorregaram, caíram e morreram afogados num riacho. Não faz sentido. Vocês entendem? Aí, a outra, o Golfo de Aqaba. Aí tem, nesse Golfo de Aqaba, tem umas questões ali, eles tentam dizer que é logo ao sul ali da península. E também tem alguns problemas de distância, questões geográficas, né? Que ele é muito ali, ó, distância, falta de evidências, né? E a quarta hipótese, os lagos rasos, e ali é a questão do vento que teria vindo, coisa e tal, e tem uma última, que é a mais incrível de todas, que é uma simbólica. Essa simbólica diz o seguinte, que eles não atravessaram coisíssima nenhuma, que tudo aquilo é uma grande alegoria que estaria simbolizando a Semana da Criação. A separação entre a parte seca e a parte molhada. Então, que eles não teriam atravessado coisíssima nenhuma. Bom, é por isso que a gente fez aquela brincadeira no começo, se a gente não sabe direito se aconteceu, se não aconteceu,
É uma grande confusão? É. Eu vou dizer para vocês, escolham uma e se virem? Não. Eu vou dizer o que eu faço. Sinceramente, eu acho tudo isso uma grande perca de tempo. Uma enorme perca de tempo. E por que eu falei disso? Porque vocês podem perder tempo assistindo vídeos sobre essas lorotices aí que não vão levar vocês a lugar nenhum. E agora vocês vão entender por que eu usei aqueles balõezinhos lá no começo. Ô, Ricardo, deixa eu fazer só uma contribuição com uma história que me ocorreu aqui, que conta a história que um pregador desses de rua, né, esses que costumam pregar nas praças, assim, né, sozinho, ele estava pregando sobre a travessia do Mar Vermelho, né, e falando do milagre, né, e falou assim: Deus seja glorificado porque fez um povo passar pelo mar em terra seca. Aí estava passando uma pessoa, assim, um intelectual, né, e abordou esse homem e falou assim: olha, o senhor, eu estou vendo que o senhor não tem muito estudo, e talvez o senhor tenha sido ensinado de maneira errada. Eu vou esclarecer para o senhor. O local onde os israelitas atravessaram, saindo do Egito, não é um mar, é um lago que em determinada época do ano não tem mais que um palmo de água. Aí o homem pensou por um minuto e falou assim: glorificado seja o nome de Deus que afogou um exército inteiro em um palmo de água. Então, de qualquer maneira, a gente tem que contar com o milagre, né? De uma maneira ou de outra, você vai ter que ter um milagre, né? Não tem jeito. Mas o que acontece, gente? Coloca o balãozinho de novo lá pra gente, Lúcio. Aquele balãozinho. Isso, esse primeiro balãozinho. Perfeito. Gente, existem esferas discursivas de atividade humana. Em cada uma dessas esferas discursivas de atividade humana, existe uma lógica própria. Existem formas de saberes. O saber, vamos dizer assim, chamado de mítico, né? Ele não é maior ou menor. O saber filosófico, ele não é maior ou menor do que o outro. O saber teológico, ele não é maior ou menor. O saber científico, ele não é maior ou menor. Ele é simplesmente diferente. E ele envolve esferas discursivas da atividade humana diferentes e cada uma seguida por regras próprias e diferentes. Então, por exemplo, se nós estamos falando, procurando saber, buscar algum tipo de conhecimento, que é um conhecimento teológico, ele possui dentro de si uma lógica que é pautada, que tem como motriz, que tem como motor, aquilo que nós chamamos de fé. Aquilo que nós chamamos de emuná, que a gente sempre fala aqui no canal. Fé. Ela trabalha com estruturas dogmáticas, que tem virtudes e que tem problemas. O pensamento científico, que é uma outra estrutura, trabalha. O motor dele não é a fé. O motor dele é a dúvida. A dúvida hiperbólica pode ser, como diz o Descartes. Então, para que o saber científico ele avance, você precisa de dúvida. A partir desta dúvida, você constrói hipóteses. Essas hipóteses, elas giram na academia, elas vão girando, elas são submetidas a provas. Se aparecem teorias, as teorias que mais respondem às perguntas,
elas vão prevalecendo até que surjam novas teorias que substituam as teorias anteriores, porque ela responde mais perguntas que aquelas perguntas anteriores. Por que eu estou explicando isso para você? Se a gente começar a tentar adaptar o nosso discurso, cujo motor é a fé, a cada mudança de teoria, de dogma, de modelo científico, fica. Vocês percebem que a lógica dos dois mundos, dos dois discursos, ela é incompatível. Uma é movida pela dúvida e uma outra é movida pela fé, certeza de coisas que não aconteceram. A ciência, para ela se movimentar, ela precisa da dúvida. Vocês entendem a incompatibilidade desses dois discursos? Agora, significa que eu não posso me utilizar de alguns dados científicos para embelezar o discurso? Sim, mas eu não posso misturar os dois discursos de uma tal forma que eu subverta a natureza dele. Eu posso me utilizar do discurso científico e subverter a fé. Vocês percebem como é que essas hipóteses, muitas vezes, é porque a pessoa não quer dizer, é um milagre, não sei o que é, acredito pela fé, acabou. Então ela precisa de uma justificativa, e ela fica tendo, e daí ela vai juntando um elemento, e um elemento desconfigura o outro. Bom, não, foi por aqui porque eu não acredito que o mar podia se abrir. Aí, lá para frente, mas o mar fechou e matou eles. Eles escolhem o raso, aí você tapa um buraco aqui e você descobre o outro. É igual cobertor curto. Vocês percebem? Então, vamos lá. Eu espero que tenha ficado claro. Vamos lá agora correr aqui na ponta da linha. Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Na ponta da linha, o autor da lição ainda vai trabalhar com 3 parágrafos aqui. Ele diz o seguinte: o êxodo é a experiência mais impressionante e gloriosa do povo de Deus. Vocês percebem aqui que o autor ele vai flertar com aquela primeira hipótese do milagre, né, que pouco importa, passou pelo lugar mais fundo, não passou. Este evento é modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente para a terra prometida, e também símbolo da salvação e redenção em Cristo. Do ponto de vista humano, os filhos de Israel estavam em situação desesperadora e até mesmo impossível. Eles não podiam se salvar por si mesmos. Se fossem libertos, teria que ser por um ato divino. O mesmo acontece em nossa condição em relação ao pecado. Por nós mesmos não temos esperança. Precisamos de algo ainda mais espetacular que o êxodo. E nós temos a cruz de Cristo. Gente, do mesmo jeito que é muito complicado a gente tentar cientificar discurso religioso, hoje em dia também se subverte agora o discurso cristão na política. Mas eu vou falar pouco sobre isso hoje, eu prometo. Os acontecimentos são extraordinários e de tirar o fôlego. Desde a partida de Israel do Egito até o cântico de Moisés. Os sinais maravilhosos e obras redentivas de Deus, relatadas no Êxodo, são o auge da história de Israel. Vamos lá, então, domingo. Vão, adorem o Senhor. Aí, na ponta da linha ainda, na noite de Páscoa, o juízo divino alcançou os que não estavam cobertos. Na noite de Páscoa, o juízo divino alcançou aqueles que não estavam cobertos pelo sangue. Nós já falamos isso na semana passada, explicamos muito sobre isso também, de certa forma uma repetição aqui. Ninguém escapou, independente da posição, educação, condição social, a punição atingiu as famílias, os faraós, os escravos e até mesmo os primogênitos animais. O orgulho do Egito estava no pó. Um ponto importante que talvez possa até ter passado pela lição semana passada, gente, a gente tem que entender que às vezes a gente confunde o primogênito, necessariamente não é
primogênito pode ser uma pessoa idosa. O primogênito de uma casa já pode ser até um pai de família. Pode ser o primogênito. O primogênito é o primeiro. É o primeiro que nasceu. Então, vamos supor aí... É claro que a primogenitura foi dada a Judá, no caso dos filhos dele lá, mas porque cada um foi fazendo uma besteira depois da outra e foi sobrando para Judá. Mas o mais velho seria Rúben. Ele já era um senhor quando aconteceu aqueles eventos. Quando Benjamim foi ao Egito e José... Então, Rúben já era um senhor, ele era primogênito. Então, vamos entender que essa morte dos primogênitos não era propriamente crianças. Seguindo, daí o autor da lição vai pedir que a gente leia Êxodo 12:31. Que pedido estranho o faraó fez, porque dando permissão para que todos saíssem. Nós temos lá, gente, no Êxodo 12:31 e 36, tem alguns elementos aqui que eu destaquei para vocês. Primeiro, a questão da libertação por uma ação divina. A libertação de Israel, ela não foi um processo propriamente único, exclusivamente político e militar, nós vemos na história, mas é uma intervenção direta de Deus. Não é só a narrativa construída, ela é nesse sentido, e o verso olha nesse sentido também. Deus lutará essa batalha por você. Tem lá, pode ter um aspecto histórico na narrativa, mas aí nós estaríamos indo para aquele lado científico, que não deve ser o norte, não devemos nos pautar nesse tipo de coisa para a nossa fé. Mas tem alguns elementos aqui também na linguística e na parte científica que eu trago do texto. Gente, nós temos aqui a questão do despojo dos egípcios. Os israelitas, eles pedem objetos de prata e de ouro, é como se fosse ali uma justiça reparadora. Então, nós tiramos isso do texto. Uma justiça reparadora pelo tempo que eles estariam ali escravizados. Seria ele pode ser considerado um despojo do inimigo em razão, mas não era propriamente uma guerra. Era como se fosse uma reparação pelo povo escravizado. Nós temos todo um aspecto simbólico, a questão da bênção, né, o reconhecimento da autoridade de Deus. E nós temos aqui na ponta da linha, o autor vai destacar alguns pontos que eu vou encerrar e vou passar para o Alexandre. Primeiro ponto, é bastante intrigante que o faraó, ao dizer aos hebreus que iriam adorar, tenha acrescentado esse pedido. E aí o pedido, e abençoem também a mim. Porque o rei do Egito, considerado um deus no meio do povo, pediria isso. Gente, o Alexandre comentou, acho que 2 semanas atrás, quando ele falou, eu estou lá no Egito, ele até brincou, eu estou lá no Egito, eu estou vendo mar virar sangue, eu estou vendo um monte de praga, eu estou vendo um monte de sinal, eu estou vendo um monte de coisa, eu saio com esse povo. Alguma coisinha ali, mesmo que Deus, o faraó endureceu tanto o seu coração, que chegou um ponto que Deus endureceu o coração do faraó, nós já falamos semana passada disso, alguma coisinha na compreensão do que tudo que estava acontecendo ali na cabeça do faraó, apitou. Esse abençoe a mim é alguma coisa disso. Ele estava vendo aquilo, não é porque ele endureceu tanto o seu coração que, de certa forma, ele houve o pecado, que o Espírito Santo chegou num ponto que ele não voltaria mais, que a compreensão dele do que ele estava vendo, ela se cegou por completo. Então, essa bênção, eu não acredito que seria... Pode ser feita uma leitura que aquilo seria algo irônico, algo para demonstrar para as pessoas algum tipo de coisa, mas eu acho que não. Acredito que não. Eu partiria por um outro tipo de interpretação, mesmo sendo possível. O autor da lição continua. Parece que ele finalmente compreendeu o poder de Deus dos hebreus, mas compreensão não é arrependimento. Não é techuvá, não é retorno. Não é você retornar por Etzer Hatov, para a natureza boa. Ele simplesmente teve uma compreensão. Ele finalmente permitiu que o povo saísse, mas não foi por submissão à vontade do Eterno. Aqui o autor vai utilizar o tetragrama. Fez isso porque foi derrotado
ele não estava arrependido, o autor da lição, eu uso a expressão techuvá, ele não retornou à natureza boa, ao Yetzer HaTov, com suas ações posteriores, as suas ações posteriores revelariam isso. Ele apenas queria interromper a destruição que cobria o reino. O faraó foi humilhado e na tragédia da pior de todas as pragas, ele deixou Israel ir. Concordo com o autor da lição, nessa interpretação que ele dá. Ele permitiu o que havia se recusado a conceder em todas as vezes anteriores, não importando o sofrimento. Os egípcios estavam ansiosos para que os hebreus saíssem também, o que é compreensível. Eles diziam, se vocês não saírem, todos nós morreremos. Ou seja, era uma questão de desespero. E para encerrar e para passar para Alexandre, último parágrafo, enquanto isso, Deus fez provisões para que os israelitas não deixassem o Egito de mãos vazias, mas obtivessem tudo o que precisariam para, no fim, acabou sendo uma jornada muito mais longa do que o previsto. Os egípcios deram aos hebreus inúmeros itens valiosos, como a gente já falou. Agora o Alexandre segue com a sua explanação. Uma curiosidade, enquanto o Ricardo falava, que eu pensei, é que o faraó não era primogênito, né? Que se o faraó fosse o primogênito, ele teria morrido também. Então quer dizer que o faraó devia ser pelo menos um segundo filho, no mínimo. Curioso. Vamos seguir para a lição de segunda. O título dela é Consagração do Primogênito. E aí nós temos ali, ainda antes do povo atravessar o mar, né? Antes de toda aquela cena que vai aparecer lá na lição de quarta-feira, depois de quinta-feira, com o Marcos André, a gente tem ali uma consagração do primogênito. Então, é interessante, eu já falei isso em lições passadas, como que existe uma estrutura pedagógica no Êxodo. O tempo inteiro Deus se apresentando para aquele povo que estava de coração endurecido, para aquele povo que estava há anos e anos, e gerações no Egito. Então, um povo que estava distante de Deus, que conhecia pouco de Deus, que sabia pouco, que aprendia daquilo que se falava, mas tinha pouco. E agora Deus, ele consagra os primogênitos. Ele fala assim, consagrem-me a mim todo primogênito de homem ou de animal. E aí ele propõe um rito, né? Em que se ficaria 7 dias sem comer fermento, nada fermentado, o pão não teria fermento, né? Se passaria um tempo aí sem fermento, o fermento seria renovado. Para quem faz pão caseiro com fermento, na pandemia eu tive minha época, como alguns, eu tive minha época padeiro, eu inventei de fazer pão com fermento caseiro, né? E, gente, é um trabalho para você conseguir fazer fermento. Você faz o fermento, cuida do fermento com carinho, ele vai crescendo. E aí, de repente, vem uma ordem aqui, vai chegar um momento que vocês têm que acabar com todo o fermento e começar de volta, tem que resetar, tem que reiniciar. Então, isso era significativo aqui. Só que, além desse momento em que eles vão ficar sem comer pão fermentado, se aproveita esse evento, se aproveita esse momento, esse rito, para um momento de contar uma história. Então, nesse momento você vai contar ao teu filho tudo o que aconteceu. Você vai contar da história das pragas, você vai contar da história de que Deus tirou do Egito, você vai contar da história do cordeiro que morreu no lugar do primogênito. Então, existe aqui Deus ensinando o povo como o povo deveria ensinar os filhos no futuro. E aí uma cena interessante que fala que assim, isso lhe será por sinal na mão e memorial entre os olhos. O que vai ser tomado como referência depois, lá quando no livro de Apocalipse, fala do povo de Deus selado, que tem o selo de Deus na mão e na fronte. A ideia é de que o povo de Deus selado foi comprado pelo sangue do Cordeiro em Apocalipse, e por isso é contado entre os salvos. Igualmente, o primogênito aqui é contado entre os salvos porque ele foi comprado ou consagrado e redimido pelo sangue do Cordeiro
foi derramado, que já prefigurava a Cristo. Então é interessante como tem esse diálogo aqui, Apocalipse, Êxodo, quanto ao selo. E depois repete, né, a ideia de que o povo deveria resgatar o primogênito, tanto do animal quanto do ser humano. E o resgate do primogênito envolvia o sacrifício. Um cordeiro precisava morrer no lugar. A gente percebe mais uma vez o caráter pedagógico do Êxodo e de como Deus ele vai aproveitando todos esses momentos para apresentar diante do povo um plano que era um plano mais amplo do que o resgate de Israel do Egito, que era um plano da salvação cósmica contra o pecado. A gente caminha agora para a lição de terça. O título dela é Atravessando o Mar Vermelho. E aí Deus vai guiar o povo numa direção que era antinatural. Em vez de Deus guiar o povo direto, né, para Canaã, ele vai desviar o povo da guerra e dos filisteus. Então, um caminho passaria pela terra dos filisteus, Deus desvia o povo desse caminho. O povo é desviado, entre outros motivos, por talvez não estar preparado para uma guerra, porque se o povo é liberto vencendo uma guerra, teria a ideia de que eles se libertaram pela força das próprias armas, mas também tem o aspecto de que a fé desse povo era vacilante, era um brotinho ali, era bebê. E não dava de pegar um povo recém saído do Egito, no processo de sair do Egito, e já jogar ele para a terra dos filisteus, para atravessar a terra dos filisteus ali. Eles levam junto os ossos de José, lembrando daí a promessa que José tinha exigido, né? Olha, vocês, quando subirem de volta para a terra de Abraão, vocês devem levar os meus ossos. E fala ali também que Deus se apresenta ao povo e acompanha o povo por meio de uma coluna de fogo durante a noite, para proteger do frio do deserto, e por meio de uma nuvem durante o dia, para proteger do sol durante o dia e do calor escaldante do deserto. O deserto é um lugar que tem muita amplitude térmica, né? Tem noites muito geladas e dias muito quentes. E Deus está lá presente na coluna de fogo e nas nuvens sobre a cabeça, e guiando o povo, né? É interessante, novamente, a ideia de Deus se apresentando, e de Deus conduzindo, e de Deus estando presente. A gente olha muito para a figura de Moisés, a figura de Moisés é central, mas a gente não pode, de forma alguma, desconsiderar a personagem principal dessa relação, que é Deus, de um lado, e, secundariamente, o povo, e o diálogo que acontece constantemente entre Deus e povo. Fala o texto que Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó viu saindo ali o povo, Faraó viu escorrendo diante de seus dedos o seu poder como rei, como Deus na terra que Faraó era, e com o coração endurecido, Faraó decide perseguir o povo. E aí o povo fraqueja na fé e fala algo que, novamente, é uma ofensa, né? O povo olha para Moisés e pergunta: não haviam sepulcros no Egito para que nos trouxesse ao deserto para morrer? E aí eu tento não julgar o povo, mas eu tento me identificar com eles. E sobre como, por mais maravilhoso que seja Deus na nossa vida, por mais provimento que ele faça na nossa luta, quando chega o momento da dor, a gente corre olhar para o Egito. E é isso que o povo faz. Poxa, mas não tinha sepultura no Egito para eu ter que vir tão longe no deserto para morrer? E aí eu me lembro de uma música de um cantor católico que está no meu coração, que é o Padre Zezinho, que vocês talvez aí de casa conheçam, não sei se os meninos conhecem, que é a música Briguei com Deus. Esse hino me acompanhou muito na minha vida, foi um hino que minha mãe cantava em casa, foi um hino que
em momentos de dor eu escutei, eu meditei, eu chorei ouvindo, e ali demonstra sobre como, às vezes, no momento de dor, no momento de fraqueza, no momento de luto, no momento de luta, quando num lado está o mar e no outro lado está vindo o exército do faraó com o coração endurecido, e como nesse momento, às vezes, a gente briga com Deus, e às vezes a nossa fé vacila, e às vezes a gente fraqueja. Só que a maravilhosa misericórdia de Deus que é apresentada aqui nesse momento no Êxodo é que a solução não é a gente abrir o mar a nado, a solução não é a gente enfrentar o exército do Egito, a solução é Deus construir uma estrada no lugar onde não havia estrada. Mas aí essa história quem conta não sou eu, quem conta é o Marcos André, eu vou passar a bola para ele. Obrigado, Alexandre. Obrigado também, Ricardo, aí pela exposição. É interessante, né, como nós vimos aí nesses capítulos, né, quando eu lia o texto, eu fiquei pensando que Deus guiou o povo numa direção que seria logicamente contrária, né, e fez parecer aos egípcios que eles estavam perdidos, né? Então, me fez pensar que seguir os caminhos de Deus em muitos momentos parece loucura mesmo diante da lógica humana, né? No mundo aí do sexo fácil, os jovens cristãos são chamados para a castidade, no mundo do trabalho incessante nós somos chamados a descansar no sábado, né? Que geralmente é o dia mais produtivo aí, especialmente para quem vive do comércio. Nós somos chamados a abrir parte da nossa renda, né, que é algo penoso para adquirir, para poder ajudar na obra missionária, para ajudar nas obras sociais, né? Então, pela lógica do mundo, tudo parece não fazer sentido, e é assim mesmo que tem que ser, né? Porque nós não teríamos como ser o sal da terra e a luz do mundo se não fosse por essas diferenças, né? Se não tivesse algo muito claramente para nos distinguir do mundo ao nosso redor. Então, quando nós nos sentimos alienados nesse mundo, né? Quando nós nos sentimos aliens, porque é isso que nós devemos ser mesmo, né? Nós estamos nesse mundo apenas de passagem. É importante a gente ter isso sempre em mente para que a gente não fique desanimado, como o povo lá, né? Mas será que nós estamos aqui só para morrer? O mundo está aqui só para morrer, né? O mundo é uma correria, como um cachorro correndo atrás do rabo, e no final é morte. Mas nós estamos aqui porque servimos a um Deus onipotente, a um Deus que nos faz promessas maiores e mais grandiosas, né? Aí na parte de quarta-feira nós temos o título Avançando pela Fé. O autor nos pede para ler aqui Êxodo 14, dos versos 13 até 31, e nos lembra que, apesar da falta de fé, o que Deus fez pelos filhos de Israel, né? Então, através de Moisés ali, Deus deu ordens claras para que eles seguissem em frente, né? E o último parágrafo da lição responde diretamente a pergunta lá, né? Deus deu ordem através de Moisés, sigam em frente, né? Então Deus desdobrou seu plano através de Moisés ali para que o povo pudesse conhecer, né? Aí ele tem algumas ações aqui. O anjo de Deus e a coluna de nuvem se moveram da frente do acampamento de Israel para trás, protegendo dos egípcios, né? E aqui me fez pensar que Deus ele está onde é necessário, né? Enquanto ele era necessário guiando o povo, ele ia à frente do povo, ou acima do povo, protegendo. No momento que ele foi necessário atrás, ele se posicionou atrás. E Deus é um Deus vivo, né? É um Deus que se move, que se posiciona em favor do povo, né? O segundo aspecto, Moisés teve que estender a mão sobre o mar, e aí o Senhor dividiu a água e secou ali com um vento forte, é o que narra na nossa versão da Bíblia, né? E
O quarto aspecto, ou melhor, o terceiro aspecto, o Senhor dividiu as águas, eu já falei, e o quarto aspecto, os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Os egípcios perseguiram cegamente, porque a nuvem, que era uma luz para os israelitas, né, era para os egípcios uma escuridão. Isso é interessante, né? Então, eles só viram quando já era tarde demais, e eles se colocaram ali no meio do mar, e quando eles perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais para fugir. E aí acontece, como aconteceu na saída do Egito, depois da morte dos primogênitos, né? Que aconteceu ali um aparente arrependimento da parte do faraó, e aqui também aparece um aparente reconhecimento, porém tarde demais, né? E que é um reconhecimento não pelo fato de que Deus agiu, ou o reconhecimento de quem é Deus, mas pelo fato de que haviam consequências, né? Então, nós precisamos nos cuidar para não permitir que as nossas decisões elas sejam baseadas apenas no medo, e sim no amor, né? Quando nós amamos a Deus de todo o coração, nós pensamos no pecado como algo detestável a Deus, e que deve ser detestável a nós também, que nós devemos nos livrar, porque, afinal, os atos pecaminosos levaram Jesus à cruz, né? Então, nós devemos pensar não apenas nas consequências, e não apenas no medo do inferno, por assim dizer, né? Mas pensar em que Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós, e deu o seu Filho em nosso favor, né? Aí o autor também destaca aqui que Deus, ele liderou os hebreus nessa situação difícil com alguns passos. Primeiro, ele chamou a não ter medo, né? E que o medo, nesse caso aqui, segundo o autor, se opõe à fé. Então, ele nos chama a ter fé e não temer, né? A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então, esse é um aspecto que Deus, enquanto o povo estava amedrontado, Deus os acalmou, dizendo: não tenha medo. Depois ele diz: fiquem firmes. Isso não significa apenas parar de murmurar ou esperar por grandes coisas, mas confiar em Deus e esperar pacientemente por sua poderosa intervenção. Naquele caso ali, assim como na nossa luta contra o pecado, o povo nada poderia fazer, né? Eles estavam encurralados, não eram um povo de guerra, estavam com as suas famílias, e Deus agiu poderosamente no favor deles, né? Em favor deles. Depois Deus, através de Moisés, diz: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, que é o verso áureo lá, o verso para memorização, né? E aí, então, o autor diz aqui: para que a fé cresça, é importante reconhecer a direção e o auxílio de Deus e ser grato. Ver significa abrir os olhos, porque a incredulidade ela nos cega. E depois ele diz: o Senhor lutará por vocês. Isso indica que Deus fará o que for necessário, né? Que é, inclusive, o significado do nome dele, né? Que ele estará sendo o que for necessário para a nossa salvação. E aí o autor lembra aqui, né, que ele lutará pessoalmente pelo seu povo, e o Calvário é a prova definitiva dessa realidade, pois na cruz Cristo derrotou Satanás para nos dar a vida eterna. Então, Cristo foi as últimas consequências para derrotar Satanás, né? Nós podemos nos firmar nas promessas, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim: aquele que não nos negou nem mesmo o seu próprio filho, também não fará todas as demais coisas. Então, quando nós oramos, quando nós necessitamos de algo de Deus, nós devemos nos lembrar que o preço pago por Deus em nosso favor, o preço pago por Deus em favor da nossa salvação foi altíssimo. Então, as demais coisas também estão sob o controle de Deus, e Ele não nos negaria algo que fosse para o nosso benefício, né? Por trás de cada não de Deus há uma bênção, né? E aí o autor, na parte de quinta-feira, traz o cântico de Moisés e Miriam, que nós encontramos no capítulo 15. O exército egípcio foi derrotado e ninguém sobreviveu
daquele grande exército, né? Foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. Não só para os egípcios, né? Aquela derrota, ela falou aos moradores ao redor, né? Nós vemos, inclusive, ele cantando isso nos versos 13 e 15 do capítulo 15, e quando eles chegam lá no livro de Josué, que é o livro que nós vamos estudar no próximo trimestre, quando eles chegam lá em Jericó, Raabe diz claramente que a história do Êxodo era conhecida lá e que eles temiam a Deus por conta da história do Êxodo, né? E aí o autor pergunta aqui qual o conteúdo do Cântico de Moisés. Moisés, ele utiliza algumas frases, por exemplo, o Senhor triunfou, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, ele é a nossa salvação. E aí o autor lembra aqui que o cântico louva ao Senhor porque ele é guerreiro poderoso, porque ele derrotou. Então, o cântico de Moisés está centrado em Deus. É um cântico que hoje nós chamaríamos de cristocêntrico, né? Mas aqui nós podemos chamar de teocêntrico. E aqui me entristece muito quando eu ouço as músicas de hoje, que são muito antropocêntricas, elas tratam do ser humano no centro, né? Os louvores de hoje colocam Deus em segundo plano, como se ele fosse apenas um Deus apaixonado que faz de tudo para salvar, que aceita todas as coisas, que quer apenas nos abençoar, que está sujeito às nossas vontades para nos dar vitórias, e isso é muito triste porque os louvores, né, a música, ela tem um poder de gravar verdades na nossa mente, um poder que nos faz gravar longos textos da Bíblia quando ela é centrada no texto bíblico, mas ela também grava essas verdades quando as verdades não são tão verdadeiras assim, né? Para não chamar de mentira, né? Então, quando nós cantamos esses louvores que são antropocêntricos, nós corremos o risco de estar enfatizando aspectos que apenas tratam das nossas fragilidades emocionais, né? Que nos dão alegria porque nós somos inseguros, que nos dão uma força miraculosa porque nós estamos fragilizados em alguns aspectos, e a música também tem esse aspecto, né? Os salmos às vezes falam de pessoas que estão tristes e elas lembram, né, das vitórias e tudo mais, fazem lembrar as coisas do passado, mas nós não devemos de maneira nenhuma nos esquecer de quem é o centro da adoração, porque a música ela serve como esses instrumentos para nos fazer lembrar de coisas do passado, para nos fazer lembrar da teologia, nos fazer lembrar de coisas da Bíblia, mas principalmente ela é um objeto de adoração. Então nós precisamos, sabendo que a música tem esse poder todo, nós precisamos cuidar muito daquilo que nós cantamos ou que nós ouvimos, né? Nós precisamos cuidar do que lemos, nós precisamos cuidar do que falamos, nós precisamos cuidar do que ouvimos, mas principalmente precisamos cuidar muito das músicas que ouvimos, porque elas mexem com as nossas emoções e as emoções elas gravam verdades na nossa mente, né? Então, que a nossa vida seja uma vida de reconhecimento daquilo que Deus fez no passado, que é o centro dessa canção aqui, né? Daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus está fazendo em nosso favor hoje e do que fará no futuro. E o autor nos lembra aqui que em Apocalipse 15, versos 2 a 4, os redimidos entoam o cântico de Moisés e também o cântico do Cordeiro, né? Então nós podemos imaginar como é o ambiente do céu, né? Talvez você possa aí nesse momento imaginar os anjos louvando a Deus, mas mais do que isso, né, nós podemos, como diz o livro de Hebreus, ousadamente penetrar nesse ambiente e nos colocar ali entre os anjos, louvando diretamente a Deus, né? Aí o autor chama a atenção aqui para o filósofo Immanuel Kant, né, que diz que se Deus é justo, deve haver algum tipo de vida além desse mundo. E é isso que a Bíblia nos diz, né? Que esse mundo é um mundo de injustiça,
nós não vemos a justiça sendo feita aqui, nós vemos os corruptos permanecem na corrupção e morrem sem ver as consequências das suas faltas, nós vemos assassinos que morrem sem pagar pelas suas obras, e nós vemos também pessoas boas que sofrem, pessoas que já nascem sofrendo, ou seja, não tem consequência nenhuma de pecado para pagar e estão pagando. Então esse mundo é um mundo de injustiça, porém em algum momento nós cremos que Deus se levantará no seu trono, fará justiça contra todos os males já praticados nesse mundo e dará o seu galardão a todos aqueles que aceitaram o Senhor. O fato de que esse mundo não é justo nos faz lembrar que a eternidade também não é justa, porque por justiça o nosso salário é a morte, mas pela verdade do Evangelho o nosso salário é a vida eterna através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos lançar mão desses méritos, né, que Jesus Cristo conquistou em nosso favor. Termino aqui a minha participação e agora fica com o Lúcio e com os demais colegas aí que queiram contribuir com alguma coisa. É isso aí, Marcos. Estamos ouvindo o Rojão aí, o pessoal comemorando. Tá com tiroteio no Rio aí? Aqui no Rio, quando tem rojão, pode ser tiroteio, mas no caso aqui é rojão mesmo, mas geralmente é quando chega mercadoria no morro. Aqui provavelmente não tem nenhuma, perto da minha casa aqui não tem nada disso, né? Mas, quer dizer, tem os trapos e tudo mais aí, mas não nada tão explícito assim, né? Mas no Rio, geralmente, quando estão soltando fogos sem motivo, porque chegou a mercadoria. É comemoração que chegou na sexta-feira da lição. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui nas perguntas para consideração. Que os tópicos aqui que vamos abordar agora é só para sintetizar, né, o que o Ricardo, o Alexandre e o Marcos também já comentaram. A primeira pergunta diz assim: os hebreus, eles foram libertos de modo incrível do Egito, mas estavam diante do desafio do Mar Vermelho. Por que nos achamos com frequência numa situação semelhante? Diante das evidências da bondade e do poder de Deus, por que ainda expressamos falta de fé? Né? E aí, até o Alexandre falou que gosta sempre de fazer um processo de empatia, né? De se colocar no meio desse povo. E eu vejo que muitas pessoas, quando não faz esse processo, o Alexandre e os demais, que se acham, assim, autossuficientes, né? Falam assim, se eu estivesse lá, com certeza eu seria aquele na frente do povo. Se eu estivesse, por exemplo, diante de Jesus, né, andando nas águas, eu não teria dúvida. Mas é o primeiro que, quando perde o emprego e está devendo umas duplicatas, entra em desespero. Quando perde um ente da família, muitos até desistem da fé, né? Por que o fulano, né, faleceu? Por que Deus permitiu? Então, assim, nós somos humanos e é importante reconhecer que nós somos muito frágeis, sabe? Nós somos muito orgulhosos e, às vezes, né, nós não queremos reconhecer a nossa fraqueza. E é uma tristeza quando a pessoa não reconhece fraqueza porque não busca se fortalecer. Se você já é forte, você sabe tudo, né, você não quer fazer mais nada. E diante de nosso Deus, né, outras perguntas vão contribuir aqui, nós precisamos sempre estar nos humilhando diante de Deus, né? E aí puxa um pouco a questão do louvor, né? É importante que nos nossos louvores a gente se coloque, né, diante de Deus para louvar e exaltar o nome de nosso Deus. Fala, Senhor, somos pó, nada somos, mas Ele nos ama e a sua graça tem nos mantido até aqui. E aí a pergunta 2 fala assim, depois de tudo o que aconteceu, por que o faraó ainda perseguiu Israel? Né, que a gente estava tratando aqui. O que isso nos diz sobre o perigo de ficar endurecido pelo pecado e de continuar na prática do pecado? Sabe, o que o Ricardo estava trazendo aqui, né, sobre como você usa os jogos de linguagem, às vezes científico, às vezes teológico, às vezes você busca, né, entender a Deus, e por mais que você busque entender a Deus e até entender os planos de Deus na sua vida, ainda será um conhecimento muito superficial, sabe? É importante que a gente, né, o que foi frisado aqui, principalmente no início desse estudo, né, que nós busquemos o devido jogo de linguagem, né, a devida forma de encarar a interpretação da Bíblia, e é através da fé. Por quê? Porque é através da fé que nós vamos renovando o nosso entendimento.
O faraó, de certa forma, ele teve acesso a olha, que legal, a física quântica, olha, que legal, né, os múltiplos versos, e aí nós estávamos discutindo aqui, né, sobre a criação do universo adulto e tudo mais. É legal discutir isso, sim, mas é um conhecimento muito superficial que não vai te transformar por dentro. E o que aconteceu muitas vezes, né, que creio eu aqui com o faraó, é que assim, nós temos acesso a linguagens, a eventos, mas isso é algo muito superficial, é uma casca. Eu gosto muito de Romanos, acho que até anotei aqui 12, né, verso 2, que diz assim, que nós não devemos nos conformar, né, com o atual século, mas que nós permitamos que sejamos renovados pelo Espírito Santo, o nosso entendimento, a nossa forma de pensar. E é isso talvez que não aconteceu com o faraó. Ele não foi renovado em nada, ele simplesmente teve acesso a espetáculos, né, milagrosos, eventos assim inexplicáveis, e isso de certa forma o tocou, né, pelo raciocínio, pela lógica. Até nós discutimos aqui, ele chegou a pedir que a bênção de Deus, né, sobre ele. Mas é o que acontece com a gente, se a gente busca, né, o jogo de linguagem errado na Bíblia. A gente se alegra, é um fogo de palha, até se espanta com algumas coisas interessantes, mas nós não renovamos o que vem dentro de nós, o nosso coração, o nosso entendimento, sabe? E isso faz com que a gente permaneça, né, como sempre, errando, e praticando coisas que a gente fala assim, meu pai, né? Isso acontece comigo, acontece com todo mundo, né? E Paulo fala, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este habita em mim. Então, quando você reconhece isso, sua fraqueza, sua indignidade diante de Deus, com certeza você vai ser transformado gradualmente pelo Espírito Santo, né, como o Marcos falou aqui, para que a gente não permaneça na prática de atos que a gente sabe que atos que desagradam a Deus e que crucificaram Cristo, que a gente não fique crucificando Cristo a todo momento. E o terceiro, apesar das provações, temos bons momentos. E por que devemos ver esses momentos como evidências da graça e proteção de Deus, considerando que vivemos em território inimigo? Devemos louvar a Deus porque, mesmo sem saber, fomos livrados de desastres. E aqui o autor está querendo colocar assim, mesmo diante, né, de situações ruins, nós também temos situações boas. Mas o importante aqui é que nós estamos num grande conflito, nós estamos no meio de uma batalha, e aí, de vez em quando, vem uma pedra, escapa alguma bala, vem alguma coisa, e você fala, ai, pronto, Senhor, que tragédia aconteceu na minha vida. E é isso que nós devemos valorizar, né? Por exemplo, nós estamos tendo um momento agora de paz, um momento aqui que nós podemos falar da palavra de Deus. Estamos gozando de saúde agora, mas nesse mundo nós só teremos aflição e perseguição, que a gente sabe que isso que nos espera. Nossos corpos aqui, né, eles são degradáveis, né? Eles vão apodrecendo diante aí dessa natureza corrupta, e então não é coisa boa que nos espera aqui. E como foi colocado, né, nossa esperança não está aqui, Marcos bem colocou, né, o mundo está aqui para morrer, mas nós não estamos aqui para morrer, nós estamos aqui para a vida eterna. Então é necessário que a gente sempre busque reconhecer que mesmo que coisas ruins nos aconteçam, aqui não é esse o nosso destino final, é o nosso destino eterno, é estar com Cristo. E quando você tem essa visão de que você tem a eternidade com Cristo, e eu gosto sempre de uma mensagem até que saiu lá no Entre Linhas Sermões, né, o início da vida eterna, a vida eterna ela já começou para você, porque se a sua vida não vai ter fim, ela vai ser eterna, ela vai ter só uma pausa, né, com o seu descanso na sepultura, mas ela já começou. Então que você possa ter essa noção que a sua vida eterna, a sua vida agora, que vai ser eterna, ou seja, ela já começou. Viva, né, o gozo dessa vida eterna já neste mundo, para que você possa entender e tenha sempre aquela fé em Deus, e mesmo diante do que aconteça na sua vida, que vocês tenham fé. Não, Deus está comigo. Mesmo diante das tragédias, que eu sei que eu já passei poucas ainda na minha vida, não passei muito, mas conheço muita gente que tem passado. Essa semana enterramos o pai de uma amiga, irmã aqui da igreja, sabe? Um senhorzinho, idoso, atravessar a rua, foi atropelado, morreu, sabe? E aí você fala assim, quanta dor, né? Isso porque ela já tinha perdido o irmão há pouco tempo. Então você fala assim, nossa, são tragédias e tragédias. Mas lembre-se que diante da eternidade, o que são 100 anos, o que são 80, o que são 60 anos. Acho que a gente precisa ter, novamente, né, o discurso teológico no lugar teológico. E o discurso teológico nos apropria justamente dessa fé, de que o tempo aqui é um sopro, que a nossa vida é como a erva, né? Que a Salmos fala, é como a erva no mato lá, ou seja, ela aparece, cresce, mas já ela some. Essa é a nossa vida. Que pena que alguns acham que são eternos, e que pena que, né, nossos
as pessoas não entendem que, se nós olhássemos dessa forma, nós construiríamos aqui mesmo nessa terra algo melhor do que o mal tem construído, né? Que é a corrupção aí e essa tragédia humana. Que nós possamos, mais uma vez, irmãozinhos, né, colocar a nossa fé em Deus. Discurso teológico, fé, crença é em Deus. Não creiamos e não nos apoiemos e não coloquemos a nossa esperança em homens. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui, então, a 6ª lição e nos vemos no 7º vídeo já no meio desse trimestre de 13 lições sobre o livro de Êxodos, onde nós vamos falar sobre o pão e a água da vida. Então, pessoal, valeu, não deixe de deixar seu comentário, se inscrever se não é inscrito. Ricardo, quer falar? Ah, se mexeu. Ó, o Mickey. Fala. Tirar o mudo. Ah, tá. Fala. Tirou o mudo. Aí, beleza. Isso, consegui. Antes do Lúcio terminar, quem chegou até aqui, né? 1h10, 1h11. Ó, estamos no tempo. Eu vou trazer uma questão para vocês aqui, disso que foi falado lá atrás, e vou tentar relacionar com a história, né? Porque, veja bem, gente, o que é que move a sua fé? O que move a sua fé é a adequação das narrativas bíblicas a uma curiosidade ou até mesmo uma descoberta científica, ou o que move a sua fé é uma convicção fruto de uma convivência ou de uma comunhão ou de uma vivência sua na qual você particularmente buscou esta compreensão diretamente com o ser divino. Por que digo isso? Pense o seguinte: o pensamento científico é movido pela dúvida. Imaginemos que a sua fé seja pautada em uma determinada hipótese que se tornou uma teoria científica e que responde determinadas perguntas. O que vai acontecer com ela quando essa hipótese cair e esse modelo cair porque apareceu uma outra hipótese ou uma outra teoria que superou aquela anterior? Essa sua fé vai deixar de existir? Você vai parar de deixar de seguir nas suas práticas, nas suas convicções, porque uma determinada ciência ela se apropriou de uma outra teoria para responder às suas perguntas e para servir de base teórica e metodológica para que ela desenvolva tecnologias ou assim por diante? Por que eu estou dizendo isso? Na internet, gente, hoje, muitos religiosos brincam de cientistas, estão brincando de cientistas e não se apercebem que podem estar prejudicando a fé de muitas pessoas, construindo a fé em um alicerce que não é o dela. Então, vamos tomar muito cuidado com pseudocientistas, pseudoquímicos, pseudobiólogos da igreja, pseudocientistas que estão por aí tentando cientificar o discurso religioso. Pauta o seu discurso numa convivência, numa comunhão que vocês vão procurar. Procurem essas respostas em vivências suas. Não procurem na ciência, porque a ciência não se presta a isso. E é totalmente incompatível os dois discursos. E quem faz isso na internet está fazendo um mal para a religião e pode estar fazendo mal para muitas pessoas também. É isso aí, Ricardo, porque eu acho divertido, né, quando você acha coesão, ligação
entre o que a Bíblia fala e uma nova teoria que acharam. Mas, como você falou, o alicerce de nossa crença, o alicerce de nossa fé e do nosso caminho com Cristo não deve ser fundamentado sobre essas brincadeiras, né, de hipóteses e teorias, né? Isso são só teorias. Bom, vou chamar então agora o Marcos André, que nos despede então, Marcos, com uma oração. Vamos orar então. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, pelos aprendizados e as lições que tiramos daqui. Nós te pedimos, Senhor, que cada dia mais o Senhor desperte na nossa mente, no nosso coração, o desejo de te servir em espírito e em verdade, e que possamos, Senhor, como instrumentos teus, levar essa fé para outras pessoas também. Amém. Te pedimos que essas histórias do passado, elas sirvam como exemplos para a nossa vida hoje, e que, ao terminarmos essa lição, possamos terminar um pouco mais próximos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada pessoa que nos ouve, cada família aqui representada, e nos abençoe também a nós que estamos aqui à frente das câmeras. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Então, nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.